Vamos lá, hoje vamos fazer mais um OpaCast. A gente vai bater um papo aqui com um grande amigo, o André Farias, que é um cara que vem revolucionando o mundo de conexões de alta performance. E é impressionante o quanto ele consegue ser relevante para as famílias e para as empresas do nosso país. E ele não fala com qualquer um, não. O cara é gigante, fala com muita gente grande. E nisso ele também ajuda muitas empresas que precisam de conexões e relações. João, você é um empresário muito jovem, 40 anos, fundou a OPA aos 27, uma empresa que atende os principais bancos do Brasil, varejistas, empresas como Casas Bahia, Raia Drogasil, CVC, além de bancos como Carrefour, Banco Original. Foi pioneiro em alguns produtos para esses bancos e, naturalmente, aos 27 anos, ter criado essa empresa, ter chegado aos 40 numa companhia que hoje é sinônimo de reputação em tecnologia e para esses players, eu tenho certeza absoluta que a sua jornada foi de muita abdicação e muita renúncia em todo o tempo. Mas qual foi o grande diferencial que fez a OPA conquistar esses clientes diante de um mundo com tantos players bons competidores, principalmente em tecnologia, onde todo mundo hoje quer criar uma companhia de tecnologia para atender, né, as empresas? Primeiramente, obrigado por ter colocado a gente como referência, igual você comentou, né? É um trabalho árduo, realmente sendo feito já há muito tempo. Eu estou em tecnologia já há 15 anos, 16 anos mais ou menos trabalhando com tecnologia, na Alpa há 13. E, sim, a Alpa é uma empresa jovem, mas porém a gente já passou por muita coisa. Eu acho que o grande diferencial para a gente ter esses clientes que a gente tem hoje, de peso, né, e de referência nacional, é a nossa atuação desde o começo. E a Alpa nasceu, cara, para atender e resolver uma dor de grandes empresas. Esse foi o foco inicial da empresa, né? Então, a gente sempre teve esse atendimento complexo, aquele atendimento com alta profundidade técnica, aquele atendimento realmente com flexibilidade, com parceria. Se você perguntar para os nossos clientes que têm mais de 5, 6, 8, 10 anos que estão com a gente, eles vão falar isso para vocês, que a nossa entrega de qualidade e de performance, ela é o nosso básico. Que o diferencial que a gente tem realmente é a nossa parceria, a forma de adaptação, a forma de resolver conflitos que vão acontecendo ao longo do tempo. E na tecnologia isso é muito necessário no desenvolvimento de software, porque a gente se depara por grandes problemas o tempo todo, né? Constantemente. E o mais legal, o mais engraçado disso tudo é que essa dor ela foi identificada 13 anos atrás. O Opa nasceu com o objetivo de resolver essa dor. Só que essa mesma dor é que nos leva e nos impulsiona o nosso crescimento até hoje. Ou seja, muitas das grandes empresas ainda têm essa dor e ela é meio constante. Mesmo com agora, com IA e tudo mais, a IA vem para acelerar esse processo de capacitação, de performance, de ajuda. E dentro de um ambiente tão acelerado e competitivo da tecnologia, onde várias empresas estão se reinventando e trazendo para as marcas a sua consultoria, o seu serviço, como é que você conseguiu aí, em tão pouco tempo, alcançar esses números em um ambiente acelerado? Qual é a diferenciação da OPA, da liderança do João Moresi dentro da OPA? André, muito legal essa tua colocação e acho que depois eu volto contigo ali, que eu vou fazer a mesma pergunta, porque você é um cara que é jovem, né? Você tem 30 anos, o André com 33. 33 anos e só conversa com gente muito forte e com empresários muito bem-sucedidos brasileiros e até mesmo do mundo afora. E não é fácil conseguir isso com a idade que você tem, esse nível de conexão e volume de informação que você trabalha e transita. Pegando um pouco aqui para o lado, indo para o lado da Alpa, né, nessa resposta sobre isso, cara, assim como você, a gente sempre trabalhou sempre trabalhou desde a fundação da Alpa com o objetivo de atender grandes empresas. Então a Alpa, ela nasceu especificamente para atender uma dor que eu identifiquei na época, que era de uma empresa de tecnologia na qual as grandes empresas pudessem contar de verdade com flexibilidade, com parceria, com sentimento de dono, vestir a camisa, mas isso com uma questão de alta performance, qualidade, governança, profundidade técnica
ter um diferencial e não é só atuar naquela pegada de inovação ou somente em projetos novos, que é muito sexy, muito hype você falar disso. Mas não, a gente entra realmente na tecnologia como um todo quando o problema acontece. E a gente se destacou e a gente foi ganhando força no mercado justamente por resolver problemas e entrar em soluções legadas, na qual a maioria das empresas não estavam de olho. As empresas queriam esses projetos mais novos, mais fáceis ali de conduzir. E isso vem trazendo uma evolução muito grande para a gente. E é interessante pensar que já se passaram 13 anos e essa principal característica de surgimento da UPA é a mesma que nos leva e nos faz crescer todos os dias. Então, a gente conseguiu criar uma cultura dentro da empresa que ela é muito focada a resultados, a entrega, a cronograma, cumprir prazo e ter muita parceria e flexibilidade com o cliente. Então, é isso que faz a gente crescer. E quando você olha para as empresas grandes, é o que eles mais precisam. É uma empresa que realmente olhe para o negócio para sair do outro lado, para resolver o problema que ela tem. E não empresas que venham somente desenhar o futuro sem ter a mão na massa, né? O grande diferencial competitivo seu, além da profundidade técnica, governança e, obviamente, um bom time, é também o seu investimento no relacionamento. Você participa de comunidades, de ambientes de networking, você valoriza, né, viagens e eventos. Mas, obviamente, há um desafio muito grande entre você ser CEO, acionista de uma empresa, e você, ao mesmo tempo, ter que estar em vários lugares. Hoje é um desafio para o empreendedor que está acelerado no crescimento dos negócios da companhia, ele conseguir viver um pouco a agenda social, a agenda da família e a agenda empresarial. Como é que você divide, você, pessoa física, a sua relação com a pessoa jurídica aqui na empresa? Cara, eu acredito que você também seja assim. Uhum. Não existe uma divisão, né? A gente acaba viajando pessoa física, mas ao mesmo tempo para negócios que vão te potencializar na pessoa jurídica, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente se encontrou esse ano, acho que 3 vezes fora do país. Isso. Acho que no começo em Austin, no SXSW, no qual a gente participou lá do evento do maior evento de inovação de cultura e tecnologia, se eu não me engano, não sei se é do mundo, né? Mas é um dos maiores do mundo ali. E a gente, qual foi o objetivo ali? Pô, também ter uma diversão, mas ao mesmo tempo a gente estava ali trabalhando. Depois se encontramos em Nova York, da mesma forma. E fizemos uma viagem com um grupo de casais, que você levou 15 casais totalmente selecionados e você me convidou. Obrigado pelo convite, foi muito bom o evento. Pô, tive o prazer de conhecer outros 14 casais ali. Mas para a gente conhecer empresas suíças. Então, a gente viajou com uma viagem que, pô, foi muito bacana e muito legal, pessoa física, porra, enriquecedora, mas ao mesmo tempo a gente estava ali também trazendo conteúdo e trazendo informação para conduzir dentro da empresa. Então, acredito que para a gente ter essa alta performance dentro do negócio hoje, eu acho muito difícil você ter essa cabeça de criar agendas. Você tem que ter uma agenda única, até porque as empresas, né, elas são um CNPJ, elas são feitas por pessoas. E as pessoas se relacionam, não tem como você misturar isso. Então, acredito que, na sua visão, não sei o que você pensa sobre isso, você tem uma agenda diferente disso? Como que você atua nessa parte? Não, o grande desafio hoje para a gente que empreende e lidera iniciativas e tem responsabilidades é como é que a gente consegue sempre continuar operando o nosso dia a dia, eh, dando resultado, mas ao mesmo tempo como é que a gente consegue estar em. O grande desafio do CEO hoje, do empresário, é como é que ele consegue levantar a companhia, mas ao mesmo tempo não ser esquecido pelo mercado. Porque muitas vezes a companhia está faturando e mesmo ele escondido ali. Só que ele não quer estar esquecido pelo mercado, ele quer estar inside. Mas não tem tempo para isso, a gente tem 24 horas por dia. Exato. Então não pode a gente estar em todos os eventos, a gente não consegue estar em todos os almoços, em todos os jantares. Mas é um desafio muito grande para o empreendedor ele estar ser lembrado, participar da agenda social da sua região onde você contribua como empreendedor e você continuar vendendo e fazendo a companhia se manter e crescer. Por isso que não tem como, João, separar a pessoa física da pessoa jurídica. As pessoas chegam para mim e perguntam como é que eu separo o meu dia a dia com a família, com a namorada, com a minha agenda de diversão, com o trabalho. Não, eu junto o trabalho a essa agenda de diversão.
E isso é muito complexo. Parece fácil a gente falar isso, mas não é fácil. Só que se não for dessa forma, a gente não consegue tracionar e chegar onde a gente está chegando. Você montou a sua empresa aos 27 anos, empreendia antes, fazia trabalhos antes, mas aos 27 anos você montou a UPA. Para você chegar aos 40 anos e ter prestígio social, ter respeito, reputação com players importantes, você teve que estar trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo e usando os finais de semana com a tua esposa, com a tua família, usando os finais de semana na tua casa, mas muitas vezes com clientes que se tornaram amigos. Então, eu aprendi desde os meus 20 anos que eu poderia me divertir, eu poderia construir marca, poderia construir reputação, mas ela sempre estaria construída ao lado da minha diversão com os amigos, e que isso iria fazer parte da minha vida. Então, eu não misturo, eu não divido, porque está tudo muito misturado. Eu acho que isso é o segredo de algumas lideranças que alcançam o topo do mercado. Se você for observar o que elas fazem ao final de semana, ao longo do dia, é que elas unem o trabalho e o prazer pessoal. A diferença é assim, né? A gente tem que buscar e gostar do que a gente faz, e o que a gente faz tem que ser o propósito, porque todos os outros itens vão ser resolvidos se você tiver esse propósito dentro do trabalho, na minha opinião. Porque você vai ter um recurso financeiro maior, porque a tua empresa vai estar melhor, mas você não vai, se você só pensar no dinheiro, você não vai ter esse resultado. Mas se você buscar algo que resolve um problema, uma dor, no nosso caso, a gente resolve um problema de tecnologia das empresas, isso faz com que as empresas queiram contratar mais a gente e automaticamente resolve a questão financeira como um todo. E o que é legal pensando nesse ponto, André, assim, que você navega muito bem dentro de um grupo empresarial muito forte, né? Tanto do Nordeste quanto aqui de São Paulo. E você veio para São Paulo há pouco tempo, como um todo, e já vem abraçando isso. Eu acho isso muito legal, essa sua expansão, né? E como você fez essa expansão como um todo se tornar natural. E é algo que é um desafio para a gente hoje, abordar outros territórios, e a gente vem fazendo isso já com sucesso, mas assim, a gente tornou isso um pouco desafiador, porque a gente aprende a lidar com empresas regionais, né? Então, no nosso caso, a gente aprendeu a lidar com as empresas grandes de São Paulo. Quando a gente vai para fora, você tem um outro tipo de trabalho, um outro tipo de dor, mas a gente sabe que é uma região muito rica e que tem grandes empresas. Como que você enxerga, cara, essa visão dentro de empresa de tecnologia, do trabalho para a gente se posicionar melhor e entregar valor para essas empresas, né? Você conhece bem a UPA, sabe o que a gente faz e a gente vem conversando bastante sobre isso. O que você acha que as empresas fora daqui, que ainda não conheçam a UPA, deveriam fazer ou até mesmo conversar com a gente para entender um pouco mais desse valor que a gente pode levar para elas? Eu percebo que você tem uma cultura forte aqui na empresa, né? Você é muito dedicado ao colaborador, à companhia, aos teus parceiros, teus sócios. Você vive e respira isso aqui. Muitas vezes você deixa de ir a alguns eventos que são muito importantes, mas a sua prioridade é estar dentro da empresa, cuidando do teu cliente, do teu colaborador. E isso é necessário, tá? Você não ia alcançar a quantidade de clientes que você tem hoje. Não a quantidade, mas a relevância que eles têm no mercado, se o olho do João não tivesse totalmente inserido dentro da companhia. Apesar de você delegar, você está muito envolvido na empresa, e acredito que o próximo passo que você tenha um dia, né, que você tiver em conselho, você tiver que contratar um CEO para estar no seu lugar, você vai continuar muito inserido nesse contexto, porque você tem essa característica comportamentalmente de estar completamente envolvido com a empresa. Pelas conversas que nós temos, assim, eu percebo isso. Eu acho que o grande diferencial que você pode carregar enquanto empresa no mercado que a gente está, é que a gente vê que as relações no mercado, elas são muito artificiais, né? Elas não são relações profundas. Não são relações da alma, de amizade, de você estar com as pessoas porque você gosta da companhia delas, da energia delas. E muitas vezes o que o cliente mais quer, além de uma profundidade técnica e um bom trabalho de entrega, isso o teu time vai conseguir dar.
Se você tem um bom time, um bom head, bons líderes, eles vão conseguir dar essa profundidade porque você já treinou internamente. Mas eu acho que o grande diferencial do fechamento de novos negócios e da atração de novos players é quem você é, muitas vezes, para aquela empresa que vai te receber. Porque quando a gente abre uma porta e você entra naquela porta de uma forma mais querida, o relacionamento ele é mais humano, ele é mais saudável. A energia, ela bate com aquela energia do comprador, enfim, daquele grande empresário, daquele grande executivo. É totalmente diferente daquele outro orçamento que ele recebe para fazer o mesmo trabalho que possivelmente outro player pode fazer. O que eu tenho tentado, João, na minha pouca agenda, na minha chegada recente em São Paulo, e eu acho que o diferencial que me trouxe até aqui é a hospitalidade nordestina. Onde eu nasci, no Recife, a forma de que se recebe, de como você cuida das pessoas, muitas vezes na grande maioria das vezes, ele vem muito desprovido de interesse. A gente gosta das pessoas. Agora, a gente entende onde há oportunidades. Tanto ambos os lados, quem nos conhece e quem a gente conhece. Mas a gente tem uma hospitalidade nordestina que é um grande diferencial de quando você vê um cearense, um pernambucano, quando ele chega em São Paulo. A maneira como ele lida com o mercado é completamente diferente de um paulista fazendo negócio com um paulista. Ou até de outros estados. Isso não estou querendo colocar meu estado como melhor. Mas é que a gente tem uma hospitalidade, uma criação, uma origem de engajamento pessoal, social muito diferente. Muitas vezes a gente está construindo aquela relação ali e a gente não está nem vendo a oportunidade que a gente tem naquela relação. E a gente vai ver isso muito lá na frente. Mas a gente consegue entrar de uma forma que a gente cria uma raiz muito rapidamente na casa daquele empresário, com a família daquele empresário. Então, eu sinto que a minha chegada recente, eu só moro aqui há 5 meses, João. Há 5 meses e, assim, entrando em todos os players possíveis e imagináveis, porque eu já vim há pouco tempo. Mas é a maneira como eu acredito que eu me relaciono com as famílias empresárias e com os CEOs, sempre tentando agregar valor. Eu acho que esse é um grande diferencial da gente também, enquanto empreendedor. Tá sempre tentando agregar valor, porque as pessoas elas querem tirar da gente. O grande ponto né, a gente criar relações antes de contratos, né? E acho que a gente tem muito isso, né? Eu também tenho esse aspecto de gostar e conviver com as pessoas antes de entender se realmente tem algum negócio ali específico. E claro que quando tem alguma oportunidade, é onde nasce o business de cada um, né? E seja para os dois lados, seja a gente contratando, seja a gente vendendo, né? Então, o grande ponto é realmente a gente usar essas relações. E acho que voltando para o aspecto que eu tinha comentado, que é gostar de fazer o que faz e ao mesmo tempo você linkar isso com a tua atuação pessoa física do teu dia a dia, isso naturalmente te ajuda nas conexões, né? Então, aqui a gente tem esse aspecto também para os nossos vendedores. A gente não tem um aspecto de venda totalmente intrusiva, aquela venda chata. Na verdade, é uma venda consultiva o tempo todo. Então, a gente realiza muita validação e introdução e mapeamento das necessidades das empresas de negócio antes mesmo de fazer uma proposta de venda. E aí, isso daí, claro, gera um volume grande de atuação dos nossos comerciais e até mesmo dos nossos pré-vendas para isso. Mas a gente sabe que quando aquilo avança, ele avança de verdade, ele avança com conteúdo. E a gente está qualificado ali para fazer a prestação de serviço. Isso acontece para os dois lados, porque às vezes a gente entende também que não é o momento daquela empresa estar atuando com uma equipe de TI robusta. Né? Ele é um momento ainda secundário, que é melhor contratar um produto direto. Então, isso é algo que a gente acaba orientando e fazendo muito dentro do nosso dia a dia, e os nossos profissionais estão muito instruídos em relação a isso. Você comentou um pouco da questão de relacionamento, né? Que faz pouco tempo que você veio para São Paulo e conseguiu abrir portas e tudo mais. Isso é um game também, cara, que para a gente é novo, se for pensar um pouco. Porque a UPA foi uma empresa que sempre, e ainda tem até hoje, uma cabeça muito de executar, valorizar e se provar antes de sair para o mercado mostrando o que a empresa é. Então, a gente tinha um aspecto muito interno e a gente deixava que os nossos próprios resultados falassem por nós.
Isso a gente sabe que ele é muito bom quando a gente pensa tecnicamente, porque você tem um reconhecimento técnico e um reconhecimento valioso, né, sobre isso. Mas, por outro lado, você acaba perdendo uma gamificação muito grande de oportunidades de empresas que precisam do nosso trabalho, e até mesmo da gente precisando dessas empresas também, mas a gente não consegue levar porque a gente não atinge. E isso é um trabalho que eu venho fazendo já há um tempo, de desvincular do meu dia a dia como um profissional que fica aqui como CEO no negócio em si, para olhar da porta para fora. Então, é um movimento que eu venho já fazendo há algum tempo, focado em levar o institucional da empresa para fora. E nesses momentos que a gente começou a investir um pouco mais em clubes de network, em pessoas assim como você que nos apoia, embaixadores, entre outros pontos ali, que é o objetivo da UPAR ser vista. Só que eu faço isso hoje, André, com um pouco de tranquilidade e orgulho. Por quê? Porque eu já criei toda uma raiz de 13 anos com um embasamento sólido e técnico muito bem construído. E eu tenho uma base de clientes e de projetos que eles falam por si. Eu não sou um aventureiro no qual cheguei agora e começo a falar de tecnologia inventando números ou inventando clientes. Eu tenho toda essa base de alta complexidade, como, por exemplo, geramos a primeira abertura de contas do país, a gente fez o primeiro Internet Bank Pessoa Jurídica do Brasil, a gente fez o primeiro lançamento em massa, anunciado no intervalo do Jornal Nacional, para limpeza de nome, pessoa física e jurídica, plataformas assim, 10 anos atrás. Então, a gente tem uma construção muito grande de poder técnico antes mesmo de venda. Então, o nosso lado é muito mais uma construção. Como eu passo a ser o melhor marqueteiro, vamos pensar assim, porque a gente executa muito bem. E é um trabalho que eu acho que muitas empresas também têm. Por outro lado, tem clientes nossos que também passam por isso. São empresas gigantes que às vezes a gente nem ouviu falar, faturam bilhões e pouca gente conhece, porque é um mercado muito offline ainda, tipo, que não está no online e tudo mais. E são empresas que agora estão se digitalizando e a gente vem prestando um serviço de digitalização, mas ao mesmo tempo eles estão se apoiando nessa questão de marketing e network. Para a gente hoje, o network em si ele é fundamental. Então, a rede de relacionamento e conhecimento ele é totalmente necessário. Para o UPAR chegar até aqui, a gente não usou tanto isso. Mas para o UPAR se manter e para o UPAR crescer, a gente precisa estar atrelado com pessoas boas. É isso que a gente vem buscando cada vez mais. Não é simplesmente só para vendas, mas também para posicionamento e necessidades que vão acontecendo no ecossistema como um todo empresarial, né? Até mesmo com uma evolução pessoal e profissional. A gente estar junto com pessoas que têm um autoconhecimento, alta performance, faz com que a gente aprenda mais também, né? Então, isso é totalmente necessário. E deixa eu te fazer uma pergunta, pensando assim nesse gancho de network, conexão e tudo mais, como que você enxerga a tecnologia nisso? Você vê a possibilidade da tecnologia estar mais vinculada a esse aspecto de network a partir de agora? Claro que o network, quando a gente pensa no social, ele já existe, né? Com Instagram, Facebook, na época lá atrás, Orkut e tudo mais. Mas quando a gente traz isso para o B2B, né? Que é aquele network mais empresarial, como que você enxerga essa dinâmica da tecnologia em si? Porque eu entendo que é um mercado ainda a ser transformado, né? É um mercado que ainda tem um espaço muito grande com relação a isso. Talvez não tenha ainda uma vazão. Mas você entende que faz sentido? Acho que é o momento, ainda não? Como que tu enxerga isso? Eu percebo o speech de alguns parceiros, sempre que a gente tem patrocinadores em eventos, dos pequenos aos grandes eventos, eu percebo empresas de RH, empresas de consultoria, bancos, não mais se colocando como bancos, como empresas de RH nem de consultoria. Elas muitas vezes vão ao palco, João, e elas dizem: nós não somos um banco, nós somos uma empresa de tecnologia. Nós não somos uma recrutadora de RH. Nós somos uma empresa de tecnologia para recrutamento. Ou seja, a palavra tecnologia e a expressão, ela começou a ser usada agora para as empresas para se colocarem como um diferencial do seu setor. Então, ela entende que a concorrência já está tão grande que ela não quer mais chamar de banco, nem de escritório de advocacia, nem de consultoria global, nem de empresa de auditoria. Ela quer chamar de empresa de tecnologia para tal.
Então, veja como o mundo mudou de uma forma que a tecnologia passou a ser usada como uma palavra de marketing para as companhias. Porque fica muito mais fácil para elas, inclusive, venderem o seu serviço. Até como um speech do vendedor, quando vai pedir uma reunião com o cliente, ele quer deixar claro que aquela empresa é empresa de tech. Muitas vezes, a maioria das vezes, aquela empresa não é, João, de tecnologia. Ela está oferecendo o mesmo serviço que outras empresas. Mas é tão importante essa palavra hoje, nesse momento, que as pessoas utilizaram isso como speech de marketing para atrair um novo cliente. A gente vê muito isso no mercado, né? Desenfeita o pavão de uma maneira que é para mostrar o pavão diferenciado ali, mas no final tá usando o mesmo produto offline ali ou até mesmo os mesmos processos engessados, né? Tecnologia, mas do meu lado, assim, olhando para isso, cara, pelo tempo que eu tenho de vivência, isso é muito legal, porque a tecnologia até anos atrás, ele era vista como algo, de nerd, programador ali que ficava dentro da sala, colocava aquelas brincadeiras de colocar a pizza por baixo da porta. E não, hoje isso está mudado, principalmente fora do Brasil, né? Então acho que os próximos anos no Brasil também vai mudar. Tenho visto muito conteúdo em rede social sobre programadores, uma galera fazendo dinheiro com venda, feiras gigantescas de tecnologia focado em desenvolvimento de software, né? É legal comentar também que a gente atua, né, na UPA com tecnologia, mas tecnologia da informação. Então, é geração de software, integrações, plataformas, é tudo que é relacionado à informação. Porque a tecnologia como um todo pode ser muita coisa, né? Uma faca é uma tecnologia para corte que foi inventada há milhões de anos atrás, há muitos anos atrás. Mas a tecnologia da informação que a gente atua, isso é muito forte. E um aspecto que a gente vê bem legal, que quando a empresa cai nesse cenário de ter a necessidade de se posicionar como uma empresa de tech, e na verdade ela é uma empresa à moda antiga, o que a gente faz, cara? A gente tem uma característica muito interessante aqui dentro da UPA hoje. A gente entra dentro da empresa, roda um framework que a gente tem, roda um framework a gente chama de ideação, no qual a gente faz um assessment nos departamentos, a gente vai um deep dive, a gente mergulha em cada setor da empresa, identifica os processos que existem, se esses processos eles estão mapeados de uma forma que eles podem ser digitalizados e aplicamos tecnologia para evolução e performance daqueles processos, sejam eles para venda, seja eles para atendimento, seja para pós-venda, seja para performance interna ou para qualquer outro item administrativo que a empresa precise. Até mesmo para integração com RP, a integração com itens financeiros, com CRM, isso daí é muito amplo. Então, depende muito da necessidade do setor que a empresa precisa. Mas, de uma forma geral, o que a gente vê as empresas não fazem esse trabalho de mapeamento de processos existentes. Elas só passam a integrar os sistemas ou passam a desenvolver esses softwares em si. E o que você acaba fazendo? Não é nem digitalizar o caos, que às vezes o processo é um caos. Porque tem muita gente que fala assim, não pode digitalizar o caos. Na verdade aquele processo, às vezes ele roda bem, só que ele roda bem no offline. Para você pensar naquele processo digitalizado, ele tem que ser refeito. E ele tem que ter uma cabeça diferente. E muitas vezes as pessoas que estão naquele departamento, elas não estão preparadas para uma digitalização. Isso traz muito aspecto de cultura. Então, é um trabalho que a gente faz muito forte, que é levar essa conscientização para que as empresas pensem no digital e reciclem os profissionais que são bons para o negócio para o digital. Sem isso, você não consegue ter um bom processo e um bom projeto de digitalização nas empresas. Se a empresa, quando aceita esse cenário, roda muito mais fácil. Problemas sempre existem, sempre vão existir. Construção de software, eu gosto de falar que é igual a gente vai construir uma casa, só que com centenas de variáveis a mais. Né? Imagina você vai construir uma casa, sempre dá um problema no posicionamento da porta, na pia que vai colocar, no momento que o eletricista chegou, na parte da hidráulica. Imagina um software no qual você pode escolher N posições de botões, N posições de menu, N posições de conteúdo e regras de negócio. Então, assim, a possibilidade de você não ter conhecimento e até mesmo utilizar uma equipe com pouca experiência, o projeto provavelmente vai falhar. E
a gente tem visto muito isso acontecer. A gente vê sempre projetos falharem no qual a gente entra para resolver e dar vazão. Tem alguns aspectos que a gente atua muito forte nas empresas, né? Que é realmente esse de salvar projetos que estão com problema ou salvar equipes. Então, tem muito fornecedor que entrega a equipe, fornecedores aventureiros, né? No qual não trabalham com tecnologia, mas eles passam a dizer que trabalham com tecnologia justamente para tentar pegar esse hype. Mas, no final das contas, quando dá um problema, aquela equipe não suporta. Por quê? Porque não tem uma equipe por trás focada naquela solução, né? Não tem um back-office forte ali, não tem um background forte. E acabam não resolvendo. E isso a gente faz muito bem. Então, a gente tem, se eu monto uma equipe, eu perco um profissional por algum motivo, eu tenho reposição rápida. Eu tenho time de RH focado com banco de talentos. Eu tenho mais de 1 milhão de profissionais cadastrados na nossa base de dados. Esses profissionais são engajados com a gente. A gente consegue ter uma rápida resposta para montar um time de tecnologia. Recentemente, a gente teve um desafio de colocar 60 pessoas dentro de um dos nossos clientes em 20 dias. A gente colocou em 15 dias, 60 pessoas. Isso com entrevista do nosso cliente. Mas o que foi fundamental para a gente resolver isso? Não foi só o trabalho interno que a gente fez. Foi também a conscientização do nosso cliente de que ele teria que deixar disponível os aprovadores e as pessoas que estavam ali do outro lado, junto com a gente também. Isso só aconteceu porque existe confiança dos dois lados, tanto do nosso time quanto do cliente. Isso a gente conseguiu selecionar os profissionais, tivemos mais de 1.000 entrevistas ali, seleções para conseguir chegar nisso, mas foi um volume muito rápido em pouco tempo, baseado nesse banco de dados que a gente já tem previamente cadastrado. Então, eu enxergo hoje a UPA como uma empresa que entrega soluções tecnológicas, mas ela, acima de tudo, é uma empresa que olha para o teu departamento de tecnologia como um todo. E a gente consegue te atender tanto com a parte de negócio como de tech. E com isso, eu viro um braço, uma extensão de tecnologia da empresa. Porque ela pode confiar na gente. É diferente de eu só simplesmente vender um projeto ou vender uma cabeça ali de um profissional. E também, André, acho que é legal falar, cara, que o nosso olhar aqui interno, ele briga muito com a cultura dos colaboradores. Então, a gente olha e valoriza muito os desenvolvedores e profissionais. Eu sou de tech, né? Então, eu desenvolvi por muito tempo. Eu cansei de virar à noite, de fazer deploy de madrugada, de tentar entender patch que não estava funcionando, de fazer engenharia reversa em código-fonte para tentar achar bug. Então, eu já passei por muitas situações desse tipo. Eu sei bem como é estar do outro lado. Então, é algo que a gente puxa muito aqui para conseguir fazer essa engrenagem rodar muito bem, para que a gente tenha o atendimento correto para o cliente, a gente rode de uma maneira de negócio, porque a visão de negócio ela é fundamental, e, ao mesmo tempo, também a gente tem as melhores pessoas trabalhando. E as que não querem trabalhar, a gente convida a se retirar. Mas as que gostam e querem trabalhar de verdade, assim como eu falei, são pessoas muito bem-vindas dentro da empresa. Então, esse olhar completo é que faz com que a gente mantenha esse crescimento. E, para comentar aqui até um foco, né, que a gente está abrindo agora para 2026, é a nossa parceria com a AWS e com o Google. A gente está bem forte com eles, estamos fazendo projetos muito legais. Isso tanto de mapeamento ali de uso, vou pegar no Google aqui, de Workspace, e-mail, ferramenta do dia a dia, e até mesmo para a parte de cloud do GCP. Na parte da Amazon, a mesma coisa, a infraestrutura. Contamos com infinidade de profissionais certificados, com vários clientes já atuando nisso. O que a gente está montando agora é um núcleo de excelência focado em atender ainda mais grandes empresas. Então, é um trabalho bem legal que a gente está priorizando agora para o ano que vem. Muito bom, João. Você falou muito sobre a relação entre contrato antes de relacionamento. Perfeito. Isso é um grande desafio do meu dia a dia de trabalho. Meu maior concorrente no meu universo de marketing empresarial, que é produção de eventos e relacionamento institucional entre marcas e pessoas, como é que eu vou me diferenciar diante de tantas comunidades, de tantos eventos importantes? Eventos que a gente concorre com bancos, com jornais, com empresas de mídia, porque a gente concorre com o tempo do CEO, é o seu tempo. Então, o tempo que você tem para jantar comigo é o mesmo que vai ter o jantar, às vezes, de um banco,
de uma revista, né? De um veículo, de um cliente. E como me diferenciar para, no tempo que você tem para usar, você estar comigo naquele encontro específico, seja para poucos ou para muitas pessoas, ou do que ir para outros. Aí tá a inteligência humana. A grande questão da agenda do CEO, do empresário hoje, é quem convida ele. Como convida. Você pode querer fazer os melhores eventos, os mais sofisticados, as melhores viagens. Mas se a pessoa que convida ela não tiver uma linha de energia, empatia e acolhimento com aquele CEO e a admiração daquele CEO, muitas vezes tudo isso é posto em xeque. Então, eu venho refletindo isso nos últimos anos, no meu trabalho, do quão importante é o anfitrião que convida o empresário. Quando você vai à Suíça, você acredita na viagem. Você sabe que vão ter empresários importantes. Mas você está dando a confiança em quem convida você. Quando você vai a Nova York, você vai para uma grande agenda, mas quem é que está ao seu redor? Quem está cuidando de você em Austin? Então, é isso que faz o diferencial no meu negócio, do relacionamento institucional. Porque empresa por empresa, tu vai encontrar várias comunidades aí para te apresentar. Mas como te apresentam, como é que cuidam da tua empresa e como acolhem a sua jornada e a tua história e te envolvem nesse projeto tão complexo que é o marketing empresarial. Então, eu venho refletindo e venho entendendo que, de fato, o grande diferencial dentro desse meu negócio é exatamente a figura da liderança, a história dele, a reputação dele e o que é que ele quer enquanto propósito de transformação, de união entre os pares. Porque você dá alma ao negócio, tira um pouco aquele ambiente de oportunismo e tomador, um ambiente que pode ser um ambiente totalmente sugador, e ele vira um ambiente de valor. Então, ao invés de ser um ambiente de tomada, ele está virando um ambiente de valor. Você vai, porque todo mundo ali está valorizando as empresas que estão ali. E aí, obviamente, um jantar, um encontro que tem muitos egos envolvidos, como é que você equilibra esses egos para que todo mundo se sinta em casa? Esse é o grande diferencial do negócio que eu faço há 12 anos. E eu venho visto que o sucesso da jornada que eu, venho tentando alcançar é exatamente dar esse elemento da alma, da personalização, do cuidado de entender quem são as famílias, conhecer os filhos, as esposas, e envolver a família dentro desse processo para que as pessoas não estejam apenas num jantar, mas elas estejam prestigiando uma narrativa de valor, porque é bom para todo mundo estar ali.